Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros que estão acompanhando depois esta meditação, esta catequese sobre a fé. O nosso povo, nós sabemos, é mais fácil rezar até 1000 Ave-Marias, levar uma flor na igreja, até dar uma cesta básica, até é fácil. Mas agora, ler o Evangelho, meditar, fazer um esforço, participar de cursos bíblicos, de catequese, o pessoal não quer pensar. Pensar é a coisa mais importante, mas nosso cérebro é preguiçoso, é o órgão mais preguiçoso que nós temos. O pessoal não quer pensar. Sabe por que a política fica nas mãos de poucos? O pessoal não quer nem saber. Façam o que quiserem. E vieram as ditaduras, que eles pensam, fazem tudo o que quiserem, e ninguém quer. Eis então o nosso lema. Devemos conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho, portanto precisamos de catequese. E essa novena é uma novena de catequese, não apenas de piedosa devoção. Né? Uma vez, um damasceno, um jovem que estava aqui, disse: eu aprendi de rezar não sei quantas Pai Nosso lá de Santa Brígida. Eu disse: é muito bom, são todas devoções, mas você deve conhecer mais o Evangelho. Passei um livro sobre Jesus, conheça mais a Jesus. Santa Brígida é uma grande santa, pode rezar Pai Nosso, mas ela chegou a começar a rezar aqueles Pai Nossos. Agora tem todas estas novenas, a Divina Misericórdia. Depois de ter estudado o Evangelho, depois de ter feito muitos cursos bíblicos, depois de noviciado e de anos de estudo, Santa Brígida então diz: reza estes Pai Nosso, você tem a solução. Vocês estão vendo como a coisa é? Então o pessoal pega... Não... Você sabe que antes teve toda uma preparação. É porque nós usamos isso, conhecer a Jesus para amá-lo e segui-lo mais de perto. E nós, nestes dias, tem 9 novenas. Hoje é a Cananeia. É bom conhecer os particulares. A Cananeia não era... não era uma judia, não era do povo eleito, era pagã. Tiro e Sidônia eram fora da Palestina, era outro povo. Cananeus eram, por sinal, acreditavam em tantos ídolos, né? Inclusive havia vários templos cananeus. E esta mulher, ouvindo falar de Jesus, tinha a filha doente, foi lá e pediu. E Jesus parece que foi muito mal criado. Esta mulher pede a cura e diz: eu vim aqui para os filhos, dar a comida aos filhos. Não é para os cachorrinhos. É uma ofensa, mas é uma provocação de Jesus. E vejam esta mulher, disse: é verdade, eu sou um cachorrinho. Não tenho direito ao pão, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas. Eu imagino como deve ter ficado emocionado Jesus. Ele diz: mulher, grande é a tua fé te salvou. E a tua fé vai curar e curou já a tua filha. Bem, eu então gostaria hoje, nesta catequese, de voltar ao tema da fé. Primeira coisa, vamos também
ver o significado da fé. E às vezes é importante ver a origem da palavra. A palavra fé, na língua grega, como é escrito o Evangelho, tem a palavra que se diz pistis. Pistis é uma convicção da cabeça. É isso porque é muito importante chicotear o nosso cérebro preguiçoso. O que é? É ter, eu vou ter fé, mas vou usar a minha cabeça, vou me esforçar. Porque muitos pensam que cristianismo é uma magia. Vocês estão vendo, o pessoal não conhece o Evangelho, mas tem um curandeiro, tem uma mulher lá que dá garrafada, né? E correm lá. Você lembra, Bete, quando lá na casa de Ananias eu dava garrafada, mas não de pinga, né? De água benta. O pessoal corria, vinha lá, pegar aquelas garrafas. Agora, a Mary aí tem também água benta, o pessoal vem e corre esse negócio. É magia, o pessoal gosta de magia. Magia quer dizer, não precisa pensar. Não, pensar nem penso. Mas, se eu toco, a coisa acontece. Eis então, meus queridos, a fé não dispensa do uso da nossa cabeça. Aliás, como é importante a catequese, e o grande mal do nosso povo é falta de conhecimento. Quem é que lê o Evangelho todo dia? Aí eu li uma vez a Bíblia de lado a lado. Não precisa ler a Bíblia de lado a lado. Leia o Evangelho, os Atos dos Apóstolos. Eis então que, meus queridos, o milagre acontece se você faz a tua parte, se você obedece. Vamos repetir? Eu digo, vocês repetem. O milagre acontece se você obedece. O milagre acontece se você obedece. Lembram aqueles servos? Encheram de água e aqueles recipientes. Quando Maria disse, fazei o que ele vos disser. Primeira vez, enchem de água, tá bom? Enchemos de água, lavar as mãos, preciso. Agora vocês podem distribuir esta água. Meu Deus, distribuir esta água? Mas imaginem, dar água no final da festa e não vinho. Como é que vão? Eis então como é bonito eles lembraram a palavra de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, vamos dar água. E a água se transformou em vinho. O milagre acontece se você obedece. Então, a primeira explicação da fé. A fé exige também. Nós somos animais irracionais, não somos bichos, nós somos gente racional. O homem é uma pessoa que se destaca pela cabeça, pelo pensamento. Eis então como é importante a catequese, como é importante aquela pequena homilia que se faz na missa, e graças a Deus agora melhorou um pouco. Vocês sabem que às vezes em certas capelas, em certos lugares, pessoal, às vezes mais os homens ficavam fora da igreja e depois do sermão entravam na igreja. É muito interessante. A ignorância que existia e ainda existe. Mas tem uma outra palavra muito bonita. A palavra é amém. Eu já expliquei 1000 vezes esta palavra. O que significa amém, Oneide? Me agarro em ti, Senhor. Quantas vezes lá no santuário eu chamava uma mãe com a criancinha, Joaquim, chegava lá, eu tentava de cutucar o menino se agarrava na mãe. Isso é amém. Agarrar-se em Deus, agarrar-se naquele que é mais forte. Entende, Samuel, quando você era pequenininho, você ainda não vinha aqui, estava em outra cidade, e quando
pequenininho, alguém estranho se aproximava, a criança se agarrava na mãe. Isso se diz amém. Cada vez que você diz esta palavra, pense o que significa. É porque tem gente que quando nos retiros, peregrinos de Damasco, se lembra, Robertinho, que eu dizia assim, em vez de dizer amém, fala português, não fala a palavra amém, é uma palavra hebraica. O que quer dizer amém? Assim seja. Não, amém quer dizer me agarro em ti, Senhor. Então, muitas vezes, dando a comunhão, diz, o corpo de Cristo. E Vanderlei responde, me agarro em ti, Senhor. Este é o significado. Bem, meus queridos, nos meus fichários, eu estou preparando, não sei se vou conseguir antes de morrer, de escrever um livro. 1001 contos, 1001. Estão lá já preparandinho, precisa agora redigir. E um dos exemplos mais famosos, eu já contei aqui a vocês várias vezes, mas vamos lembrar. Carlos Hugues foi um grande construtor, mestre de obra. É aquele que dirigiu a construção do Building Empire. O Building Empire era o maior arranha-céu dos Estados Unidos, mais de 300 metros de altura. Quando terminou o Building Empire, na inauguração do Building Empire, o construtor estava lá em cima. E, logicamente, os outros olhavam com o binóculo para ver. E chegou um momento que foi o mais emocionante. A um certo momento, Carlos Hugues pegou o seu filhinho no braço e ficou assim à beira do Building Empire, ficou alguns instantes assim, todo mundo, logicamente, ficou chocado, que perigo. E quando terminou a inauguração, quando o pai e o filho desceram do arranha-céu, logicamente os jornalistas chegaram lá, não para falar com Carlos Hugues, mas com o filho. Disse, meu menino, que menino corajoso. Mas você não tinha medo? Medo? Mas medo do quê? Mas medo, você podia... Mas estava no braço do pai. Imagina se o pai me soltava aí. Esta é a fé. A fé não é contra a razão, mas também a fé não é segundo a razão. A fé é além da razão. Vamos repetir isso? Eu digo, vocês repetem. A fé não é segundo a razão. A fé não é segundo a razão. Lembra São José, quando Maria estava grávida, e disse, bem, para ter um filho precisa a colaboração do homem e da mulher. E diz, mas nós não tivemos relação, ela está grávida. Segundo a razão. Mas outra frase, a fé não é contra a razão. A fé não é contra a razão. A fé é além da razão. A fé é além da razão. E o exemplo é justamente São José, que acreditou, humanamente falando, a razão não pode explicar isso, mas ele acreditou que existe um além ainda. Mas nós, quando olhamos aqui também Dom Bosco, que fez obras inacreditáveis, né? Inclusive os filhos de Dom Bosco estão aqui trabalhando no Centro Domingos Sávio. É impressionante o que ele escreveu antes de morrer. Já não podia falar, Dom Bosco pediu papelzinho e escreveu estas palavras. Se Dom Bosco tivesse tido mais fé, teria feito muito mais obras. Imagine. Se Dom Bosco tivesse tido mais fé, ele escreveu, teria feito muito mais obras.
Porque Dom Bosco acreditava no Deus do impossível. Bem, o tempo está passando, eu então vou concluir com esta experiência minha, mas de todos vocês. Cada um de vocês já passou isso. Eu vou ler aqui é algo que é uma experiência que a gente passou. Diante de tantas dificuldades que a gente passou, talvez doenças, eu pedi, Senhor, dai-me força para vencer estas dificuldades. E Deus, o que fez? Deus aumentou mais ainda as dificuldades. Sabe que? Quantas vezes tem pessoas que dizem, Senhor, me libere desta doença. Que nada, Deus manda outra doença ainda. Quantas pessoas, eu vi também na parte econômica, já tinha falências, e pediu Deus, e Deus mandou mais ainda. Segundo, eu pedi a Deus, Deus me dê mais sabedoria para resolver estes problemas. E Deus aumentou mais os problemas. Eu pedi a Deus coragem para enfrentar tantos perigos. E Deus aumentou mais os perigos em vez de tirá-los. E enfim, eu pedi a Deus, Deus me dê mais amor, capaz de... Eu não venço mais tanto. E Deus aumentou ainda mais as pessoas em redor que pedem. Até estes dias, são pessoas desesperadas, né? Problemas, ou doença, falência, casos. Pessoas que têm parentes na cadeia, filhos na cadeia. Quanto desespero, quantos sofrimentos. Bem, é isso, como a hemorroíça tocou o manto de Jesus, iremos ver estes dias, como a cananeia deu aquela resposta, acreditando no poder de Jesus. Nós vamos ficar um momento em silêncio e vamos pedir que tudo o que meditamos agora se realize cada vez mais em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.